Hoje, então, finalmente, nós vamos iniciar aí o nosso estudo da fase adulta da vida de Yeshua, né? Ou seja, nós vamos entrar ali no estudo das 70 semanas de ministério do Messias. De agora em diante, quem teve a oportunidade de ver a postagem que eu fiz aqui no grupo, anunciando esse estudo de hoje, eu dividi a leitura dos textos em 4 eventos. Então, de agora em diante, como nós vamos entrar aí no estudo específico das 70 semanas, toda semana eu vou colocar a postagem no grupo, na página aqui do Facebook, com as leituras bíblicas divididas por eventos, e elas devem ser lidas dessa maneira. Porque como eu expliquei no início na introdução aqui do estudo da cronologia dos evangelhos, o que nós vamos estar fazendo agora é mesclando os evangelhos de maneira que a gente possa ler a história de Yeshua como se fosse uma história linear, uma história contínua. Então, para isso, nós vamos ter que ler os versículos na ordem que elas serão apresentadas lá na postagem que eu faço sempre por volta de quinta-feira ou até mesmo na sexta-feira, que eu faço anunciando o estudo da semana. Esse estudo de hoje, por exemplo, ele está dividido em 4 eventos. O primeiro evento é o ministério de João Batista, que está descrito em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 12, Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, Lucas capítulo 3, versículo 1 a 18. Depois, o segundo evento é o batismo de Yeshua, que está descrito, está narrado em Mateus 3, de 13 a 17, Marcos 1, 9 a 11 e Lucas 3, 21 a 22. Depois nós temos um quarto evento que é narrado apenas em Lucas, que é a genealogia de Jesus, através do seu padrasto José, que está em Lucas capítulo 3, 23 a 38. E depois nós temos Yeshua sendo levado pelo Espírito ao deserto, após o seu batismo, que está narrado em Mateus 4, versículo 1 e 2, Marcos 1, versículo 12 e 13, parte A do versículo 13, e Lucas 4, versículo 1 e 2. Então, da agora para frente, toda semana, eu vou fazer a postagem das leituras bíblicas descritas dessa maneira, evento por evento, cada leitura, para que a gente possa ler e possa compreender essa narrativa de uma forma linear e contínua. Então eu peço a vocês que fiquem atentos a essa questão da leitura, para que a gente possa compreender realmente a cronologia da maneira correta. O meu foco será sempre utilizar o Evangelho de Mateus como a base do nosso estudo. Até porque é um evangelho que nós temos acesso aos manuscritos em hebraico deste evangelho. Esses manuscritos em hebraico, eles nos ajudam a esclarecer muitas dúvidas dos manuscritos em grego. Então, naquilo que está sendo narrado nos outros evangelhos, eu vou estar utilizando Mateus como a nossa base de estudo. Porém, se existe alguma citação nos outros evangelhos que Mateus não trata, e aquela citação tiver importância para o que a gente está falando, eu vou lá e vou pegar aquela citação daquele evangelho e aí eu incluo. Mas eu vou estar sempre usando Mateus como a nossa base. Então hoje a gente começa o estudo falando a respeito do ministério de João, e a gente começa por Mateus capítulo 3, versículo 1 a 6, que eu vou ler agora com vocês. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão,
confessando os seus pecados. Então, basicamente, esse texto aqui nos mostra 4 aspectos principais da pregação de João, que é, ele pregava a mensagem de arrependimento, ele pregava a proximidade da chegada do reino de Deus, ele batizava em água e ele anunciava a chegada daquele que viria batizar o povo de Deus com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos fazer uma análise de cada um desses 4 aspectos que estão contidos ali na pregação de João, no foco da missão de João. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês que o objetivo nosso aqui é sempre estar levando em conta, né, o contexto no qual está inserida a história bíblica, para que a gente possa entendê-la segundo a perspectiva do povo da época. As pessoas que saíam de Jerusalém, que saíam da Judéia, das cidades adjacentes, que iam ter com João, eles viviam uma realidade que é completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Então nós temos que procurar compreender o que estava acontecendo ali nas margens do Rio Jordão, no deserto, dentro da perspectiva deles. Porque se nós introduzirmos a perspectiva baseada naquilo que da realidade que nós vivemos, nós infelizmente vamos compreender de maneira inadequada. Ou chegaremos a uma conclusão completamente diferente daquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Então a gente tem que ter em mente que nós temos que interpretar João baseado na cultura que ele vivia, na língua que ele falava, nos costumes do povo da época. Então todo o contexto que estava inserido ali naquilo que ele estava fazendo. Hoje, pela perspectiva que nós temos, quando alguém lê a descrição que a gente viu ali no escrito, né, de Mateus, falando a respeito do ministério de João, a pessoa de imediato ela já vai pensar assim, João ele estava pregando o arrependimento, e quando aquela pessoa se arrependia, ele batizava aquela pessoa na nova fé dela. Porque essa é a realidade que nós crescemos nela, né? Eu, por exemplo, que cresci dentro de uma igreja batista, você vai participar do culto, o pastor faz um apelo, se você levanta a mão e aceita o apelo, você vai ser introduzido na doutrina batista, ou se é na presbiteriana ou qualquer outra igreja, o processo é basicamente o mesmo. Então você vai ser introduzido naquele conceito religioso que você está inserido nele, e depois que você tiver um conhecimento pleno do que significa tudo aquilo, e você confirmar que realmente é aquilo que você quer para a sua vida, você vai ser batizado para você se tornar parte daquele povo. Né? Eu, como batista, isso aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos de idade. Né? Eu aceitei ali aquele chamado que o pastor fez. Eu fui levado para a escola dos novos crentes. Né? E depois de um tempo na escola dos novos crentes, eu fui batizado e passei a fazer parte do hall de membros da Igreja Batista. Quando a gente lê isso aqui, na perspectiva que nós crescemos nela, a gente acha que João ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Ele pregava para as pessoas reconheciam seus pecados, e ele estava introduzindo eles no novo sistema religioso que João foi escolhido por Deus para introduzir durante o período da Nova Aliança. Então, partindo até mesmo da noção de Nova Aliança e de Novo Testamento que nós temos, que nós recebemos dentro do cristianismo, o resultado natural disso é que a gente vai ver João como essa pessoa que estava convertendo o povo de Israel para esse sistema que ele veio apresentar, que ele veio preparar o caminho para o seu estabelecimento, que seria o cristianismo. Então João, o Batista, ele estava convertendo as pessoas ao cristianismo, né? Já preparando elas para a transição do abandono da fé judaica para receber a fé cristã. E vocês podem até achar meio absurdo, mas é um fato, é uma realidade. Alguns chegam ao ponto de acreditar que ele era batista,
que o fato do nome dele ser João Batista indica que ele era da denominação batista e ele estava ali convertendo as pessoas ao cristianismo. Por quê? Porque a gente vê a Bíblia, ou as pessoas veem a Bíblia, pela perspectiva que elas cresceram nela, pela realidade do mundo que nós vivemos hoje, e não pela realidade do mundo que João vivia naquela época. Então, um dos grandes erros que a gente comete ao analisar o ministério de João por essa perspectiva é que João, ele não estava pregando o Novo Testamento. As pessoas pensam assim, João é o primeiro grande evangelista da história do cristianismo. E não é verdade. João, ele não viveu na nova aliança. João é um pregador da velha aliança. A nova aliança, ela só começa ao final dos evangelhos. Só que, porque colocaram aquela página branca lá no início dos evangelhos, que fala Novo Testamento, nós somos induzidos a acreditar que qualquer coisa que seja dita depois daquela página branca é uma nova realidade. E isso não é verdade. A nova aliança, ela só é estabelecida no final dos evangelhos. Portanto, se as pessoas que são os editores da Bíblia quisessem ser coerente com o tempo em que o povo vivia, a realidade em que o povo vivia, a página Novo Testamento deveria começar antes do livro de Atos. Porque toda a realidade do Velho Testamento, ela ainda está debaixo da velha aliança. A aliança, ela é um contrato feito entre Jeová e o seu povo. Então ele fez aquele contrato com o seu povo e aquele contrato ele vai estar em validade até que um novo contrato seja estabelecido para substituí-lo. E quando que esse contrato é estabelecido? Quando Yeshua morre e ressuscita. Ali é quando o sangue da nova aliança é derramado e a nova aliança começa. Então a realidade que João está vivendo aqui é a realidade da velha aliança. Tanto João quanto Jesus, eles viveram toda a sua vida e o seu ministério, no caso de Jesus, né, pelo menos até antes dos últimos 40 anos da sua vida aqui na Terra, eles viveram debaixo da velha aliança. Eles estavam sujeitos ao contrato estabelecido entre Deus e o seu povo, segundo prescrito na velha aliança. E uma das coisas que é o fundamento da velha aliança, e que nós já tratamos disso anteriormente, é que ninguém tinha o direito de acrescentar ou diminuir de tudo aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Então, quando o povo ia ter com João Batista, eles não estavam procurando uma pessoa que veio mudar o padrão, o parâmetro estabelecido por Deus na sua lei, porque eles sabiam que aquilo não era algo legal. E, na verdade, João Batista, ele foi viver no deserto justamente para poder se desconectar do sistema religioso predominante na época, que havia desrespeitado esse princípio da lei de Deus, que era não acrescentar ou não diminuir da lei de Deus. Né? Um mandamento que é um fundamento sobre o qual a aliança de Deus com Israel se firma, se fundamenta. Então, quando João ele vai viver no deserto, e no deserto ele é preparado pelo próprio Deus para ser aquele que prepararia o caminho do Senhor, né? Ele se desconecta do sistema religioso corrompido, do sistema religioso que havia feito a lei de Deus, a aliança de Deus não ter valor nenhum, porque eles acrescentaram e diminuíram dela, segundo a vontade deles. Então, quando ele faz isso e ele, no momento oportuno, ele entra em cena para pregar a verdade de Deus, ele não vem repetir o erro daqueles que ele veio expor. Porque se ele veio introduzir algo novo, ele está cometendo o mesmo erro daqueles que ele veio corrigir, daqueles que ele está chamando ao arrependimento. Só que, quando a gente aplica no texto bíblico a realidade que nós vivemos hoje, nós vemos João fazendo algo que, na verdade, a própria palavra mostra que não é realidade. Não é baseado no contexto de que ele vivia. O que João fazia era algo que o povo estava inteiramente familiarizado com isso. João, ele batizava o povo, e nós vamos ver isso durante o texto aqui, que não era algo estranho.
Era algo que o povo entendia, compreendia, e eles foram até João, né? Eles iam até João porque eles entendiam a perspectiva contida na própria lei de Deus e nos profetas daquilo que ele estava fazendo, e por isso eles iam até ele para confessar os seus pecados, se arrependerem e serem batizados. E a gente vai analisar isso da agora em diante. Primeiro aspecto, então, da mensagem que João pregava era o aspecto do arrependimento. A palavra arrependimento grega, a palavra arrependimento do hebraico é a palavra teshuva. E a palavra teshuva significa literalmente retorno. Retorno para quê? Então, quando João estava pregando na terra de Israel, para israelitas, para pessoas que compreendiam a língua hebraica, e ele chamava o povo para fazer teshuva, o povo compreendia o que ele estava falando. Para onde que eu tenho que retornar? Aonde que eu estou que eu preciso retornar para alguma coisa? Né? E a palavra de Deus ela é muito clara, gente. Quando a gente tratou lá do ministério de João, e a gente abordou o ministério de João de uma maneira bem direta, bem específica, e se você não assistiu esse episódio, eu recomendo que você vá lá e assista. Na verdade, eu recomendo que você vá no início dessa série que a gente está fazendo sobre a cronologia dos evangelhos, porque cada episódio que a gente está fazendo, ele está ligado a algo que a gente já falou anteriormente. Então, se você perdeu, por exemplo, o estudo que a gente falou sobre a voz do que clama no deserto, que é o episódio que a gente trata do ministério de João, você não vai conseguir compreender com maneira profunda tudo aquilo que eu vou mencionar aqui sobre João, porque o fundamento está todo estabelecido lá, e eu não vou repetir tudo aquilo que eu já disse lá. Mas quando a gente olha, por exemplo, essa palavra techuvá, e João estava pregando techuvá, arrependimento para o povo, a gente consegue compreender, entendendo aquilo que foi profetizado pelo profeta Malaquias, para que o povo precisava retornar? Para onde que eles precisavam ir? E fica muito claro para a gente que eles precisavam retornar para a aliança que eles haviam se afastado dela. Para a obediência à lei de Deus e os mandamentos de Deus, que por influência do sistema religioso da época, já não tinha mais valor nenhum. O povo de Israel na época, eles estavam mais preocupados em servir o sistema, servir aos fariseus que controlavam as sinagogas, e servir aos saduceus que controlavam o templo, ambos sistemas desviados da verdade de Deus e corrompidos, mas o povo estava mais preocupado em servir a eles do que servir a Deus. E João vem e coloca o dedo na ferida e fala, olha, esse aqui é um problema para vocês. Isso está lá profetizado por Malaquias. E quando a gente vê Malaquias, a gente consegue compreender muito bem. O povo precisava se arrepender por ter deixado se corromper, por ter deixado serem guiados por cegos que os estavam conduzindo ao abismo. Então, antes de chegar no abismo, eles precisavam ter consciência da vida espiritual que eles estavam tendo, do relacionamento que eles estavam tendo com Deus, e eles precisavam retornar para essa aliança. Essa era a mensagem central da palavra, da pregação de arrependimento pregada por João ali às margens do Rio Jordão. Quando a gente chega no versículo 5 ao versículo 6, deixa eu ler primeiro aqui, deixa eu abrir minha Bíblia, que eu não anotei o versículo 5 e 6. Mateus 3, versículos 5 e 6. Mateus 3, versículos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o que acontece? Quando alguém vê isso aqui, a pessoa vira, né, e fala para mim, Marcelo, mas você está falando aí que o que João estava fazendo, ele era coerente com a realidade que o povo vivia na época? Mas claramente João estava estabelecendo aqui algo novo. Porque o batismo, ele é algo que identifica de maneira exclusiva a fé cristã. O batismo não tem nada a ver com o Antigo Testamento. O batismo é nosso, é do cristão. Né? E algumas visões doutrinárias, eles chegam a falar o seguinte,
que o batismo ele foi estabelecido para substituir a circuncisão. Então a circuncisão era, primeiramente, um sinal estabelecido por Deus para identificar aqueles que pertenciam a ele, e o batismo foi introduzido no Novo Testamento para substituir isso. As pessoas chegam a acreditar isso, apesar da Bíblia não falar absolutamente nada a respeito disso. Nos foi ensinado isso, nós fomos convencidos a tentar acreditar que o batismo vem substituir a circuncisão, sem que exista um texto bíblico sequer que faça qualquer menção a respeito disso. Mas as pessoas, quando veem aqui a questão do batismo, elas já pensam imediatamente, não, com certeza ele estava estabelecendo algo novo. Aí eu conto uma história para vocês da minha própria experiência de vida aqui em Londres. Quando eu cheguei aqui em Londres, um dos meus primeiros trabalhos foi trabalhar limpando uma sinagoga. E quando me deram esse serviço, eles falaram para mim o seguinte: olha, você vai chegar lá nessa sinagoga e tem uma espécie de uma piscina que você tem que limpar. Então, quando me disseram aquilo, eu pensei, falei, deve ser que dentro da área da sinagoga, né, como os judeus ortodoxos são muito rigorosos, eles não vão numa piscina pública. Então, eles devem ter ali uma piscina particular deles, onde eles se banham. Então, tudo bem. Eu cheguei para trabalhar, meu primeiro dia, no final do sábado, né, cheguei para poder limpar a sinagoga, e aí quando eu sou levado a um cômodo fechado, a uma área privada, eu me deparo com algo ali que me deixou completamente confuso. Porque o que eu vi é algo que eu havia sido familiarizado com ele durante 35 anos da minha vida, que é um batistério. Eu fui levado para uma espécie de banheiro, e dentro deste banheiro tinha um batistério, praticamente idêntico ao que eu fui batizado quando eu tinha 13 anos de idade. E aí eu olhei aquilo e eu falei, isso eu estava com praticamente o quê? 35 anos de idade, quando eu tive essa experiência. E eu olhei para aquele batistério e falei, mas peraí, o que um batistério está fazendo dentro de uma sinagoga? Isso é algo cristão, isso não tem nada a ver com o judaísmo. O que o judeu está fazendo com o batistério aqui? Durante 35 anos da minha vida, acreditando que João Batista, né, veio estabelecer uma nova prática religiosa que veio anular a prática antiga, nunca foi me ensinado de maneira profunda e detalhada que, na verdade, a prática do batizar-se, a prática do lavar-se em água, era algo estabelecido por Deus na lei dele. Só ali, com quase 35 anos de idade, que eu tive essa situação impactante, é que eu comecei a pesquisar mais a respeito disso e eu fui compreender que, na verdade, o batismo ele está estabelecido na velha aliança, ele está estabelecido na lei de Deus. Agora, o que me chocou mais ainda é que quando eu saí daquele banheiro, daquela área privada ali, e eu fui para dentro do salão da sinagoga, eu me deparei com a mesa repleta de restos de pão e de vinho sobre a mesa. E aí imagina o quão confuso eu fiquei, né? Porque eu virei e falei, peraí, eu saio dali que tem um batistério, eu venho para cá, tem pão e vinho em cima da mesa? Tipo assim, a vida inteira eu cresci naquela realidade do seguinte, você vai, participa do batismo, né? Você faz ali um batismo público para a igreja toda ver, aí você sai do batistério, e o que é que tem logo depois do batismo? É a ceia. Né? Qualquer pessoa que cresceu numa igreja batista, eu acredito que talvez as outras denominações funcionem da mesma maneira, aqueles que são batizados no dia, eles têm a oportunidade imediatamente depois tomarem parte da ceia, porque agora você faz parte do corpo. Né? Antes de você ser batizado, você não faz parte do corpo, só depois do batismo é que você faz parte do corpo. Então agora você pode tomar do vinho e comer do pão. E aí, quando eu estou ali naquela sinagoga, eu saio do local do batistério e me deparo com um local que, para mim, era claramente uma referência à ceia, né? Pão e vinho em cima da mesa. E era assim, repleto. Eram mesas grandes e eram vários frascos de resto de vinho e de pão. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Esqueceram de me contar alguma coisa. Porque, para mim, eu estou aqui dentro de uma igreja cristã, mas eu estou dentro de uma sinagoga. O que isso quer dizer? Né? Eu não vou tratar da questão do pão e do vinho hoje, mas hoje a gente vai falar aí especificamente a respeito dessa questão do batismo. Então, na verdade, o batismo ele é algo que está enraizado na cultura
judaica desde o tempo da lei. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 e 11, ele nos fala o seguinte: Disse também Jeová a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então isso é Êxodo, capítulo 10, versículo 11. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que o povo havia saído do Egito e eles chegaram ao pé do monte Sinai. Moisés então sobe para poder falar com Deus e Deus fala com ele: olha, você desce lá e dá essa ordem para o povo. Eles têm que se santificar, eles têm que lavar as suas roupas, porque daqui 3 dias eles vão se achegar na minha presença. Eu vou me manifestar diante do povo e o povo tem que estar preparado para se encontrar comigo. O versículo 14 e 15 diz o seguinte: Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ou seja, não tenham nenhum tipo de relação com a sua esposa durante 3 dias. Aí a gente fica aquela pergunta na nossa cabeça: mas que história de santificou o povo aqui que Moisés fez? O que Moisés fez para o povo ser santificado? Para a gente compreender isso, a gente precisa ir em Levíticos. Levíticos, capítulo 15, versículo 16 a 18, nos ajuda a compreender de uma maneira mais clara aquilo que estava acontecendo ali ao pé do Monte Sinai. E o texto nos diz o seguinte: Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Esse texto aqui, ele é um entre tantos textos descritos na lei de Deus que determinam a prática do lavar-se em água para purificação, para santificação. Estar impuro em si, ele não é pecado. É simplesmente uma condição estabelecida por Deus que te impede de você se achegar na presença de algo santo e tocar em algo santo. Na verdade, não é chegar na presença. Você não poderia ir no templo, por exemplo. Mas o pecado grave é que você, no estado de impureza, você tocasse em algo sagrado. Aquilo que foi separado para adoração a Deus. Se você tocasse naquilo, você era digno de morte. Então, Deus estabeleceu vários parâmetros na sua lei para que o povo dele entendesse o que poderia torná-lo imundo. E aquilo que o tornasse imundo, ele deveria estar atento àquela condição para que, quando ele tivesse que ir ao templo para participar das festas, para oferecer sacrifício, para entregar os seus dízimos ou qualquer outra coisa, que ele fosse no templo e tivesse contato com aquilo que é sagrado, com aquilo que era santo, ele sabe que ele deveria passar por esse processo de lavar o seu corpo e ele estaria imundo até a tarde. Ao pôr do sol, ele deixaria de estar imundo. Isso não é um passe de mágica. Isso não é um ritual mágico de que a água ela tinha algum poder de te purificar. Na verdade, o que te purificava era o ato de obediência a Deus. Era a sua submissão àquilo que Deus estabeleceu. Porque é Deus quem nos santifica. É Deus quem nos purifica. Mas o seu ato de obediência, você reconhece a autoridade dele para te santificar, e quando você se submete a ele, o Senhor então te purifica e você está separado, né? A palavra santificação no hebraico, ela quer dizer separado. Separado para quê? Separado para estar na presença daquele que é santo, que é o próprio Deus. Então, quando a gente compreende isso que está sendo dito aqui em Levíticos capítulo 15, a gente entende que o que foi dito lá em Êxodo,
capítulo 19, quando Moisés desce do monte e a ordem de Deus é: santifica o povo e lavem as suas roupas e não se acheguem à mulher, o que na verdade ele determinou para o povo ali é o seguinte: olha, durante todo esse tempo, vocês não tinham noção do que era estar na presença de um Deus santo. Então, tem anos, séculos, que vocês estão tendo relação, né? Não existe nenhum pecado nisso, né? Vocês estão em um estado de impureza e não existe pecado nisso, mas para que vocês se aproximem de um Deus santo, vocês precisam limpar essa impureza, remover essa impureza. E como que você remove essa impureza? Obedecendo a ordem do Senhor de se lavar. Então a água não tem poder mágico, mas a obediência tem. Ele move aquele que tem o poder para poder nos santificar. Então, o que acontece ali em Êxodo capítulo 19 é que o povo então se lava em água para 3 dias depois eles terem o direito de estar na presença de Deus. Em Atos capítulo 21, no versículo 24, a gente vê que Paulo, mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, muitos anos depois, algumas décadas depois da morte e ressurreição de Cristo, em Atos capítulo 21, versículo 24, Paulo ele passa por esse processo de santificação, por esse processo de batismo para a purificação, quando ele oferece um voto de Nazireu no templo para provar aos irmãos judeus, né, os convertidos em Yeshua, que viviam em Jerusalém, de que ele jamais havia pregado contra a lei de Deus. Então vocês podem ler lá em Atos capítulo 21, 24, que vocês vão ver lá que uma das coisas que Tiago fala para Paulo é para ele se responsabilizar pelos custos da santificação. Que santificação é essa? É o fato de se lavarem em água e oferecerem o sacrifício do voto de Nazireu, né, raparem as suas cabeças e etc., que envolvia todo o voto, para que ele provasse para o povo da igreja em Jerusalém que ele não havia, ele jamais havia pregado contra a lei de Deus. Então, aquilo que João está fazendo aqui no versículo 5 e no versículo 6 não é nada de extraordinário, de novo, o estabelecimento da nova religião, o estabelecimento de algo que veio substituir algo da lei. Não! O que ele estava fazendo aqui era algo que o povo de Israel estava completamente familiarizado. Ele simplesmente chamava o povo para confessar os seus pecados. Ele apontava ali o problema que estava dominando o sistema religioso de Israel, que havia conduzido Israel ao jugo que ele inclusive estava sofrendo naquele tempo, debaixo do domínio romano. Então ele conclamava aquelas pessoas ao arrependimento, e quando aquelas pessoas se arrependiam e confessavam os seus pecados, o ato natural, baseado na realidade da velha aliança que eles estavam debaixo dela, era o quê? Qual que seria o passo seguinte dentro da realidade da nova aliança para aquele que confessava os seus pecados e se arrependia deles? Era ir ao templo para oferecer o sacrifício a Deus. Só que para você ir ao templo, o que é que você tem que fazer antes disso? Para estar na presença de um Deus santo, o que é que você precisa fazer antes disso? Você precisa passar pelas águas. Você precisa se lavar. Então, João aqui simplesmente estava praticando aquilo que Israel vinha praticando por pelo menos 1.500 anos, desde o tempo ali do Monte Sinai. A lei, ela na verdade, ela não nos diz de maneira específica como que deveria ser esse lavar em água. Porém, nós temos descobertas arqueológicas do tempo do segundo templo, que é o tempo em que Yeshua viveu e que João viveu, de que ao redor do monte do templo existiam centenas desses batistérios que no hebraico são chamadas de mikvah. Então existiam todas essas mikvahs. A palavra mikvah em hebraico, ela significa um amontoado de água, né? Eu estou com um copo aqui e dentro do termo hebraico, eu posso dizer que isso aqui é uma mikvah. Porque quando a gente tem ali a praga do Egito e da água se transformando em sangue,
e o texto fala, né, que até as águas dos potes elas se transformavam em sangue em todo o Egito. O termo que é usado ali para aquela água que está condensada ali, armazenada dentro do pote, é o termo mikva. Quando Deus, por exemplo, ele divide a terra da água e ele ajunta a água em um só lugar, o termo que é utilizado lá em Gênesis é o termo mikva. Então, uma poça de água, o termo hebraico para se referir a ela é o termo mikva. Porém, no tempo ali do segundo século, a tradição judaica havia estabelecido como mikva aquele local aonde você vai, que tem água natural e água corrente, aonde você vai para poder passar por esse processo de lavar-se para santificação, para purificação. E esse processo ele é feito numa área privada, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? As mulheres, no caso, estabelecido pela própria lei de Deus, todo mês elas têm que passar por esse processo de mikva, porque todas as vezes que elas passam pelo período menstrual, ela se torna impura. Então, 7 dias após o período menstrual, ela passa por esse lavar em água, e a partir deste momento, ela está santificada para ela ter o relacionamento com seu marido. Fora disso, você está tendo um relacionamento que, segundo a palavra de Deus, você está em violação à palavra de Deus. Então, essa prática ela era feita em uma área privada, porque as pessoas se despiam completamente para poder passar pela mikva. Os judeus mais religiosos hoje em dia, por exemplo, as mulheres que são ortodoxas, mais radicais, elas chegam ao ponto de remover o esmalte das unhas antes de entrar na mikva, porque na concepção do judaísmo, aquele esmalte ali ele poderia impedir a água de entrar em contato com todas as partes do seu corpo e você não sairia dali purificada. Então elas chegam a esse parâmetro de radicalismo para poder passar por esse processo. Então, é lógico que existe muita coisa que o judaísmo acrescentou que talvez não seja totalmente coerente com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Com aquilo que a lei de Deus estabeleceu. E a gente tem que ser capaz de discernir uma coisa da outra. Mas uma coisa é evidente. Durante o período do primeiro século, a mikva ela era algo comum ali no entorno do templo, e as pessoas que queriam ir ao templo para participar das festas, para oferecer os seus sacrifícios, elas utilizavam aquelas banheiras para poder se lavarem. Até porque naquela época não existia chuveiro. Então a maneira de você se lavar completamente é muito mais fácil você entrar dentro de um poço d'água, dentro de uma banheira, dentro de uma piscina ou coisa desse tipo, dentro de um rio, no caso de João que estava lá no Rio Jordão, do que você pegar alguma coisa e ficar jogando na sua cabeça. Hoje, particularmente, para mim, na minha concepção, baseado naquilo que eu tenho estudado, né, e tenho visto, eu creio que o próprio chuveiro, né, que a gente tem dentro da nossa casa, e no judaísmo eles não aceitam essa hipótese, porque a água tem que ser uma água de fonte natural, você não pode ter uma bomba que está jogando aquela água, e aí a regra que eles estabeleceram. Mas baseado naquilo que a gente vê na própria palavra de Deus, eu creio que o próprio chuveiro, ele é um ato de se lavar completamente. E a gente vai ver um pouco disso aqui quando a gente chegar num texto aqui de Ezequiel que trata a respeito disso. Mas ali você está se lavando completamente, mas é uma lavagem total do corpo, né? Que você cumpre esse mandamento do Senhor de se lavar antes de estar na presença de Deus. Então, o costume da época de João era que você deveria ir até um local, até uma água corrente, e você deveria passar por esse processo de imersão antes de estar na presença de Deus. Então não existe nada de diferente. O povo que foi até João não foi até João porque João estava criando uma nova religião, uma nova prática, uma nova cerimônia, né, que perdoava o pecado do povo. Não, o perdão do pecado era resultado da confissão e do arrependimento. O lavar era o passo natural para depois você estar na presença de Deus. Era algo, sim, para eles era algo normal. Mas a nossa mente, 2000 anos afastado e completamente indoutrinada pela teologia gentílica cristã romana, é que
Não, João estava ali estabelecendo algo novo. E isso não é verdade. Quando a gente chega no versículo 7 e 10, ele retrata algo que é extremamente importante para o ministério de João. Ele fala o seguinte: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é importante a gente ver que, quando a gente leu Malaquias e a gente estudou Malaquias, ficou muito claro para a gente que o propósito e a missão de João seria justamente entrar em combate contra o sistema religioso corrupto que havia dominado Israel. E aqui ele estava fora do sistema, né? A gente lembra que João ele era um descendente de Arão. Ele era um legítimo herdeiro, né? Ou possível herdeiro da posição de sumo sacerdote em Israel. Porém, ele se desligou do sistema tradicional, foi viver no deserto, para ali poder pregar a verdade, porque lá em Jerusalém não era mais pregada a verdade. E aí ele se depara com esses representantes do sistema predominante, aquele sistema corrupto, tanto espiritualmente quanto politicamente, em todos os aspectos eles estavam corruptos, e esses dois vêm até João para poder, tipo assim, eu vou passar ali, eu vou lá batizar lá com João, eu vou passar pelas águas. Na verdade, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. João não pegava lá uma multidão de 1000 pessoas e ficava afundando elas e levantando, afundando e levantando, afundando e levantando. Ele não estava fazendo isso. Ele conclamava as pessoas ao arrependimento e a pessoa entra dentro da água e ela se batiza. João simplesmente era aquele que estava transmitindo a mensagem e conclamando as pessoas a praticarem aquele ato de renovação do seu relacionamento com Deus. Mas João não precisava ficar ali afundando ninguém. É lógico que não tem nada de errado com isso, né? Você pode ali afundar, não tem pecado nenhum nisso. Mas a prática do batismo, baseado nesse contexto bíblico do Antigo Testamento, cada pessoa ela vai e ela mesmo passa ali pela lavagem da água e ela sai. Então aqueles fariseus e saduceus vêm até João e provavelmente na cabeça deles eles pensavam o seguinte: olha, o povo está admirando esse João, estão dando assim muito ibope para ele, então nós vamos lá, né? Não faz diferença se a gente passar pela Mikva aqui em Jerusalém, ou lá no Rio Jordão, ou em qualquer outro lugar de Israel. Mas vamos lá, porque aos olhos do povo, o povo vai ver que nós somos pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Porque quando a gente lê relatos históricos relacionados a João, por exemplo, esqueci o nome aqui agora do judeu, que escreveu a história do judaísmo ali no 1º século. Fugiu da minha memória. Se alguém puder me ajudar aí nos comentários, eu agradeço. Vou até deixar o comentário aqui em aberto. Não é Justino. Esqueci o nome aí. Se alguém lembrar dele aí, é um judeu que foi levado prisioneiro para Roma e ele escreveu a história do judaísmo lá. E nos documentos dele, ele fala a respeito de João. Que João era uma pessoa extremamente respeitada pelo povo de Israel e que Herodes havia o condenado por ele ter condenado ali o ato de Herodes de ter casado com a irmã Josefo. Obrigado, Tápias. Obrigado. Isso mesmo, Josefo. Então Josefo, ele dá testemunho de que João era uma pessoa que no período ali do 1º século, ele era muito respeitado pelo povo em Israel. Porque ele estava pregando para o povo uma mensagem para que eles vivessem uma vida justa, santa, perfeita diante de Deus. E lá dentro de Jerusalém, o que estava dominando era o pecado, era a corrupção. Quando a gente vê lá em Malaquias, as pessoas levavam animais aleijados para serem oferecidas como oferta, violando a lei de Deus, e os sacerdotes as recebiam. Por que os sacerdotes as recebiam? Porque eles recebiam suborno para isso. Então era um sistema completamente corrupto,
que é basicamente o que nós estamos vendo no mundo hoje, em todos os aspectos, seja ele no aspecto religioso, no aspecto político, o quanto o mundo hoje está corrupto e está distante de Deus. Então aquela realidade que era vivida em Jerusalém, João havia saído dela, né? Estava ensinando a verdade pura, a verdade real, a verdade de Deus sem a contaminação do fermento dos fariseus, que são a doutrina e tradições de homens que tomaram conta da fé de Israel naquela época. E aí esses fariseus e saduceus vêm e falam, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá no Jordão, perto de João, e ao passarmos pelas águas ali junto deles, o povo vai ficar nos olhando com olhos melhores, né? Opa, de repente eles voltam a frequentar a nossa sinagoga. De repente eles voltam a entregar o dízimo para a gente. De repente eles vão lá no templo e nos procuram para poder nos entregar o dízimo deles. Então, não era diferente da realidade que vive hoje. E aí quando João vê eles, ele aponta justamente o erro deles e ele fala com eles, olha, quem que ensinou vocês a fugirem da ira futura? Vocês estão achando que vocês vão vir aqui passar pela água e a água vai resolver algum problema de vocês? Vocês acham que essa água tem poder mágico para limpar a podridão que toma conta do coração de vocês? Se não existir uma mudança interior, essa água aqui não vale nada. Você está tomando é banho, mais nada. O que precisa ocorrer dentro de vocês é uma transformação interior. E ele sabia, porque ele era um profeta, ele sabia que essa não era a intenção daqueles homens. Aqueles homens não foram ali para se arrepender dos seus pecados. Eles foram ali para poder ganhar popularidade em cima de João, em cima da santidade que João representava. E João, então, expõe a ferida deles. É curioso que na cultura judaica existe como que eu falo? Existe um ditado, uma forma de se referir àquela pessoa que ela declara ter se arrependido, mas aquele arrependimento não produz mudança de atitude dela. Eles usam uma expressão para se referir àquela pessoa como alguém que entra na mikva segurando um lagarto morto. Porque, segundo a lei de Deus, se você toca em um lagarto morto, você se torna impuro. E se você se torna impuro, você então vai ter que, antes de ir no templo, antes de tocar em alguma coisa santa, você teria que ir até a mikva, né? Ou até um rio, ou em qualquer outro lugar, você teria que se lavar para se santificar e poder ir até o templo. E aí o que dentro da cultura judaica eles falam? Que aquele que declara ter se arrependido e esse arrependimento não traz transformação de vida, é como alguém que entra dentro de uma mikva segurando um lagarto morto. Ou seja, você entra na água, você faz ali o seu processo de imersão e você sai dali segurando um lagarto morto. Ou seja, você não largou aquilo que te torna impuro. Você ainda está apegado a ele, mas você está achando que o cumprir um ato religioso está resolvendo o seu problema, mas não está resolvendo, porque você está apegado a ele. E essa era a realidade desses fariseus e desses saduceus que foram ali até João para poder serem batizados ali no Rio Jordão. Em Lucas capítulo 3, versículo 2, ele chega a nos dizer que a corrupção era tão grande no meio deles que no tempo de Jesus existiam 2 sumos sacerdotes. Leiam lá Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo que, de acordo com a palavra de Deus, deveria ser apenas um sumo sacerdote. E quando a gente analisa esse contexto, fica claro para a gente que Deus havia escolhido o sumo sacerdote para aquela época. E quem era o sumo sacerdote? Era aquele que estava lá no deserto anunciando o reino dos céus. Era João, era o descendente da linhagem de Arão. Mas o sumo sacerdote escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele, ele se desconectou do sistema e foi para lá. Enquanto isso, o sistema corrupto estava lá, com 2 sumos sacerdotes nomeados com influência romana, com influência política, com interesses financeiros e corruptos por trás disso tudo. Então, a realidade que estava vivendo ali, João, ele veio exatamente para expô-la, para mostrar a hipocrisia do sistema religioso que declarava um arrependimento, mas que na verdade não tinha mudança. É aquele que entra na mikva, que entra na água para se purificar, mas não consegue largar do lagarto morto que está segurando na mão. Ou seja, não existe na verdade nenhum tipo de
de santificação nele. Ele quer continuar na prática do pecado. E aí, quando ele decide continuar na prática do pecado, uma das coisas que João alerta é para a consequência disso. Porque João ele não estava ali simplesmente para anunciar a chegada do reino de Deus como algo que traria apenas bênção para o povo de Israel. Mas ele anunciava a chegada do reino de Deus compreendendo o aspecto tanto de bênção quanto de juízo que o estabelecimento do reino de Deus traria. E ele fala isso no versículo 11, quando ele diz o seguinte: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Então ele tem aquele debate ali com... Debate não, né? Ele aponta a hipocrisia daqueles fariseus, daqueles saduceus, e logo em seguida ele complementa com isso aqui. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele não só aponta a hipocrisia deles, mas ele fala para eles, olha, não adianta tentar fugir da ira que está por vir. Porque eu hoje estou aqui te batizando com água. Você pode vir aqui tentar me enganar. Você pode tentar me enganar. Mas aquele que vem depois de mim, você não vai enganar ele. Porque ele vai vir para batizar você com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar dentro do seu interior e não no seu exterior. É muito fácil você ir na igreja para poder ser batizado e sair de lá transformar. Agora eu sou membro da denominação tal. E a quatro paredes você continuar praticando as suas abominações. Continuar assistindo a sua pornografia, continuar usando a sua droga, continuar fornicando, continuar adulterando. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais comum dentro da igreja. Então, você pode até tentar enganar aquele que está te levando às águas. Mas você não vai enganar aquele que vai operar o Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo ele vai saber se você pertence a Deus ou não. E aquele que pertence a Deus será cheio do Espírito Santo para receber as bênçãos que virão com o estabelecimento do reino. Mas aqueles que permanecerem na desobediência, que permanecerem agarrados ao lagarto, né, esses vão receber o juízo de Deus, que é o fogo. Né? Eu não vou entrar aqui no debate doutrinário aqui cristão com relação a isso, mas muitas pessoas tentam falar que o batismo do Espírito e com fogo é a mesma coisa. Eu quero ser batizado com fogo agora. Né? Não vou entrar nessa questão aqui, mas a gente já leu anteriormente aqui, ó, João falando, lá no versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o fogo é juízo. O fogo, segundo a palavra de João, no próprio texto aqui de Mateus, ele é sinal de juízo. Então aquele que se arrepende, ele vai receber o Espírito Santo para o conduzir à vida. Aquele que permanece, que persevera no pecado, ele vai receber o fogo como juízo. É para destruição. Então aqui quando ele fala que aquele que está vindo, ele vem para vos batizar com o Espírito e com o fogo, é porque o Espírito será dado àquele que é fiel. E o fogo será usado para consumir e destruir aquele que permanecer no pecado. E essa era a realidade que os fariseus e saduceus, na verdade, era a intenção do coração deles. Era apenas mostrar algo exterior, mas não ter uma transformação interior. E quando a gente trata dessa questão do batismo com o Espírito Santo, isso nos chama a atenção, porque ele está falando aqui da missão de Yeshua. A gente já viu a missão de João, a gente já viu aquilo que foi profetizado a respeito dele e que ele viria a vir, que era levar o povo a se arrepender dos pecados que eles cometeram, e aqui ele anuncia a missão de Yeshua, que é colocar o Espírito Santo dentro de vocês. E isso nos leva a um texto que a gente leu na semana passada, que a gente vai reler aqui hoje, que é Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, e depois nós vamos ver também Ezequiel capítulo 11, ele faz uma união entre o aspecto relacionado à missão de João e a missão de Yeshua. Missão essa que, após a prisão de João, na verdade se tornou a missão de Yeshua. Yeshua ele absorve a missão do ministério de João, ele absorve esse ministério, né, e ele passa, a partir do momento que João é preso, e a gente vai ver isso mais para frente, ele dá continuidade àquilo que João estabeleceu,
Mas no final do seu ministério ele acrescenta a questão do poder e da autoridade quando ele batiza os seus servos com o Espírito Santo. Então, na verdade, em suma, o ministério de João, na verdade, é o ministério de Yeshua. Yeshua veio para dar continuidade. João veio apenas para preparar o caminho, preparar a estrada. Jesus vem, Yeshua vem, toma aquilo que João fez e continua seguindo, fazendo exatamente a mesma coisa, que é apontar a hipocrisia do sistema religioso que havia tomado conta de Israel, da corrupção que existia no meio deles, e chamando o povo ao arrependimento, de volta para a aliança de Deus e submissão às leis e aos mandamentos de Deus. Esse é o Messias bíblico. Esse é o Messias que veio cumprir aquilo que foi profetizado. Esse é o Messias que veio cumprir a missão, que a gente tratou dela na semana passada, a respeito da reunificação do reino de Israel. Então a gente volta aqui em Ezequiel 36 para a gente poder ver esse aspecto tanto do ministério de João quanto de Yeshua de maneira bem clara. 36, versículo 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Então derramarei água sobre vós. Esse derramarei aqui, quando a gente olha a palavra original em hebraico ali, ele está falando o seguinte: derramar água em abundância. Ou seja, você está tomando um chuveirão, você está tomando um banho assim, que está te lavando completamente. Né? Aí a gente vai lá naquele conceito. O conceito bíblico de lavagem, né, de lavar do corpo, ele é exclusivamente entrar na água e sair dela, exclusivamente isso, ou pode se aplicar também um banho numa chuva bem intensa e aquilo ali contaria como se você está lavando o seu corpo. Eu acho que vale, porque como eu disse, a lei ela não determina a maneira como você tem que se lavar em água, que você tem que se purificar em água, ela não determina. A tradição judaica estabeleceu que a única maneira aceitável é o sistema deles, e o sistema deles ainda tem um monte de regra. Tem um monte de regra. Tem que ser água, ou tem que ser água da chuva que você coletou e colocou ali, ou tem que ser água corrente. Por exemplo, uma piscina que você enche com uma bomba d'água. Dentro da visão do judaísmo, ela não serve para você passar pela mikva. Essa mikva que eu limpava na sinagoga, para vocês terem uma ideia, ela tinha uma bomba que enchia ela vinha da água da torneira, só que quando ela chegava numa determinada altura, eu tinha que abrir uma tampa de um cano que estava conectado num depósito do lado de fora da construção que coletava água de chuva para que a água de chuva pudesse misturar com a água da torneira, porque se não misturasse, não valia, na concepção deles. O pior é que a água de chuva estava cheia de germezinho, de mosquito dentro dela, e ela enchia a mikva e a mikva ficava até fedendo, mas para eles não interessava. O interessava é que tem que ser no jeito do sistema deles, senão não vale. Só que quando a gente lê aqui em Ezequiel está falando o seguinte, que eu vou te lavar com água. Então, por isso que eu falei que a minha concepção hoje é que se a pessoa não tem acesso, e hoje em dia a gente não tem fácil acesso a uma banheira, a uma piscina, a um lago, a um rio, alguma coisa, para que você faça a imersão, e naquela época era compreensível há 2000 anos atrás que a imersão fosse a escolha, porque não existia chuveirão, né? Não existia conexão de cano com um chuveirão para você tomar banho. Então a melhor maneira era você realmente imergir e pronto, era rápido, fácil, né? Mas na realidade que a gente vive hoje, se você não tem uma água, né, ali para você fazer a imersão, toma um banhão ali com um chuveiro e se lava, e o texto aqui nos diz exatamente isso. Esse é o contexto que está falando aqui em Ezequiel 36. Então eu vou derramar água sobre vocês, água pura sobre vós, no sentido de lavar, e ficareis purificados. Justamente a lavagem para a purificação, para a santificação. Ficareis purificados de quê? De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então não está falando de uma lavagem externa, está falando de uma lavagem interna. Vocês vão ficar purificados da sua idolatria. Você vai ficar purificado de ter transgredido as minhas leis, de ter abandonado a minha aliança, de ter adorado a falsos deuses. Eu vou purificar vocês através do lavar das águas. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo.
E tirarei do vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Então nós temos no início do texto a missão de João, aquele que veio lavar com a água para o arrependimento, para que a pessoa reconheça os seus pecados e se livre dele, confesse os seus pecados e se livre dele, e passe pelas águas como um símbolo dessa transformação, desse arrependimento. E aqui, no versículo 27, nós temos o batismo que João anuncia que Jesus viria fazer, que Yeshua viria fazer, que é: e eu colocarei dentro de vós o meu espírito, para quê? E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. Então, uma vez que você passa pelo processo da confissão do pecado e do arrependimento, a obra que Yeshua vai fazer na sua vida, através do batismo com o Espírito Santo, é te capacitar a continuar vivendo em direção à perfeição, em direção à obediência. Só que aí, quando a gente vai lá em João, na carta de 1 João, o que João fala? Que aquele que é nascido de Deus não peca, ou, como algumas traduções dizem, não vive na prática do pecado. Porém, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, o Espírito Santo ele vem para nos capacitar a não pecarmos. Mas, se pecarmos, nós temos aquele que sacrificou, que pagou o preço pelos nossos pecados e que está à direita do Pai. E nós podemos interceder a Ele, confessar os nossos pecados a Ele, para que sejamos perdoados. E aqui a gente poderia até entrar num tema ainda mais complexo, que eu não vou entrar, mas eu deixo aí para vocês, que é a questão do batismo ser uma vez só. Né? Biblicamente falando, não era uma vez só. Biblicamente falando, o batismo de purificação, ele não é uma vez só. Todas as vezes que o marido e a esposa eles têm relação e têm a emissão do sêmen, eles passam pelo ato da purificação. Deveria ser diferente quando nós confessamos o nosso pecado? O problema é que o cristianismo ele tirou o batismo do conceito bíblico estabelecido por Deus e aplica a ele um conceito gentílico pagão, como se fosse algo miraculoso, né? Uma água miraculosa que você passa por ela uma vez só e ela resolveu todos os seus problemas para o resto da sua vida. E não é isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu que cresci na igreja batista, você batiza para quê? Você se batiza para virar batista. Né? Você se batiza, literalmente, para virar batista. Então, uma vez que eu já virei batista, eu não preciso virar batista todas as vezes que eu peco. Mas dentro do conceito bíblico, se eu confesso os meus pecados ao Senhor, né? Independente que hoje eu não tenha um templo para poder ir lá e não tenho necessidade de ir lá fazer nada, mas se eu estou me colocando na presença do meu sumo sacerdote, da segunda linhagem de Melquisedeque, que está à direita do Pai, existe algum mal se eu confessar o meu pecado e eu passar por esse processo de entrar ali no meu banheiro, me lavar, e no momento que eu estiver me lavando, eu falar: Senhor, faça isso em obediência à tua palavra, eu me santifico aqui, reconhecendo que eu pequei, que eu errei, confessando o meu pecado. Né? Existe algo de errado com isso? Eu creio que não. Se existisse algo de errado com isso, Paulo não teria se batizado, né, de novo para a purificação quando ele foi lá oferecer o voto de Nazireu dele. Então existe algum pecado? Eu creio que não. Mas nós aprendemos que o batismo, como é o sinal da sua conversão ao cristianismo ou a denominação que você entrou nela, você não precisa fazer ele mais. Isso aí a gente vai tratar disso quando a gente for falar mais lá no final dos evangelhos, provavelmente vai demorar aí 1 ano ou mais, quando a gente for falar do batismo em nome de Jesus, né? O batismo de identificação com Cristo. Esse batismo realmente eu creio que é uma vez para sempre. Né? Mas isso aí a gente vai tratar lá mais para frente. Versículo 36, 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então, o resultado é que você não vai voltar para o pecado que você cometia antes. Você não vai entrar na mikva segurando o lagarto e continuar com ele na sua mão. Você vai largar o lagarto, vai se purificar
e não vai correr atrás dele para pegar ele de novo. Quer dizer, ele está morto, ele está ali no chão. Então, você não vai pegar ele de novo. Você vai procurar seguir uma vida direita com Deus. Você vai se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, e você vai ter nojo do que você cometeu lá. E o que Ezequiel está falando aqui de maneira bem específica, não é do meu pecado como Marcelo, que eu cometi na minha vida. Ele está falando aqui de maneira profética do pecado que Israel cometeu. Então, quando nós cremos no Deus de Israel, reconhecemos o sacrifício do Messias de Israel que pagou o preço pelos nossos pecados, e somos enxertados em Israel e passamos a fazer parte da aliança de Deus com Israel, eu já não olho mais para o meu pecado pessoal. Eu olho para a história de Israel e eu vejo, isso foi o que Israel fez que os conduziu ao juízo de Deus. Então eu tenho que ter nojo disso. Eu tenho que ter nojo do fato de Israel não ter feito distinção entre o santo e o profano. Eu tenho que ter nojo do fato de Israel ter profanado os sábados e os dias santos estabelecidos por Deus. Eu tenho que ter nojo de Israel ter deixado de lado o cuidado com as viúvas, com os órfãos, com o estrangeiro. Eu tenho que ter nojo de Israel ter sido corrupto, de não ter honrado o seu pai e a sua mãe, né? De ter se curvado diante de imagens de esculturas. Então, quando eu vejo Israel ele é um modelo para me falar do que não ser. Então eu vou ter nojo daquilo que Israel cometeu e eu não vou cometer isso mais. O capítulo 11 de Ezequiel, ele trata desse mesmo aspecto, porém ele acrescenta algo aqui que vale a pena a gente ler. A partir do versículo 17, Ezequiel 11, 17 a 21, diz assim: Portanto, dize, assim diz Jeová a Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Né? Se referindo ao Espírito de Deus que será colocado dentro de nós e que vai regenerar o nosso espírito. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Por que ele vai colocar o Espírito dele em nós? Por que Deus mandou o Filho dele vir ao mundo para cumprir a sua missão e nos batizar com o Espírito dele? Para quê? A profecia está nos dizendo. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes sereis por Deus. Esta é a missão que Yeshua veio cumprir quando ele vem nos batizar com o Espírito Santo. Isso é o que ele veio fazer nas nossas vidas. Se o batismo com o Espírito Santo não está nos conduzindo a olhar para a realidade que Israel viveu e ter nojo do que eles fizeram, tem algo de errado com aquilo que nós cremos. E a gente precisa buscar compreender o que está de errado, confessar os nossos pecados, nos arrepender e nos ajustar. Porque aí o texto, o versículo 21 de Ezequiel 11, ele nos fala algo muito sério, que é o seguinte: mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu farei recair sobre as suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então aqui o Senhor está falando justamente a respeito do juízo de fogo. Aqueles que são fiéis a Deus, eles receberão o Espírito de Deus para os levar a uma vida de santidade, e como resultado dessa vida de santidade, de santificação na presença de um Deus santo, eles colherão as bênçãos do reino. Aqueles que escolherem permanecer nos pecados de Israel, não está falando do meu pecado, é do pecado de Israel. Aí, o envolvimento de Israel com a adoração ao Deus Sol, e todos os outros que eu já comentei aqui com vocês. A adoção de práticas, de cultos aos falsos deuses que foram introduzidos na própria fé de Israel. É disso que Deus está falando que a gente tem que ter nojo. A gente tem que compreender o que levou Israel à destruição e a gente tem que falar, gente, eu não posso ser igual a Israel. Eu tenho que ser diferente deles. Yeshua veio
pagou o preço pelo meu pecado e pelo pecado de Israel, para que eu pudesse andar em retidão na presença dele, guardando os mandamentos do Senhor, sendo fiel aos juízos dele, aos mandamentos dele, e tendo nojo das abominações que foram praticadas pelo povo no passado. Esse é o propósito da vinda dele. Mas aquele que ignorar isso e que insistir em permanecer nessas práticas abomináveis, a palavra de Deus é palavra de juízo. É palavra de juízo. Por que palavra de juízo? Porque, como o próprio apóstolo Paulo nos diz no Novo Testamento, a ira de Deus está reservada aos filhos da desobediência. Então, aquele que escolher permanecer, viver em desobediência à aliança de Deus, ele vai colher como resultado disso o juízo de Deus. Porque a ira dele está reservada aos filhos da desobediência. Como eu já disse antes, né? Se você quer compreender isso bem, leia Malaquias. Faça uma leitura do livro de Malaquias como um todo. Procure identificar ali quais os pecados que eram ofensivos a Deus. Quais as práticas que, aos olhos de Deus, era considerado algo abominável. Além do livro de Malaquias, leia o livro de Ezequiel. Para mim, o livro de Ezequiel seria mais que o suficiente. O livro de Ezequiel ele nos mostra claramente quais foram os pecados que Israel cometeu durante a sua história, que levaram Deus a se divorciar de Israel, a espalhá-lo pelos 4 cantos da terra. Mas ele prometeu que um dia ele os traria de volta, colocaria dentro deles o espírito dele, para que eles olhassem para trás, tivessem nojo do que eles fizessem e passassem a viver realmente como um povo santo, que pertence a um Deus santo. Então, se você quer compreender que práticas são essas, leia o livro de Ezequiel todo. Pega o livro de Ezequiel e vai grifando. Esse aqui é um pecado que Israel cometeu. Esse aqui é um pecado que Israel cometeu e que é abominável a Deus. E no final disso você vai saber o que você não deve estar fazendo. O que você não deveria estar fazendo. Porque, infelizmente, a realidade que nós vivemos hoje, do sistema religioso que nós vivemos hoje, ele faz exatamente aquilo que Israel cometeu no passado. Só que eles atribuem ao sacrifício de Cristo a legalização daquilo que Deus declarou abominável. Agora não é mais abominável, porque Jesus morreu na cruz para santificar a carne de porco. Jesus morreu na cruz para me dar o direito de mudar os tempos e as leis de Deus, de ignorar as suas festas e adotar festas pagãs. Jesus morreu na cruz para que uma pessoa do mesmo sexo tenha relação com pessoa do outro sexo. Todo esse tipo de abominação está aí, no meio daqueles que declaram serem servos de Deus através da fé em Jesus. Então a gente tem que ir lá nesses livros, Ezequiel e Malaquias, e Ezequiel principalmente, e identificar, realmente é esse o tipo de vida que Deus quer para mim, como resultado dele colocar o Espírito dele dentro de mim, que é aquilo que Yeshua veio fazer? Com certeza, se você ler e você estiver disposto a crer no que está escrito, você vai chegar naquela situação que as pessoas se deparavam ali diante de João, na beira do Rio Jordão. Que era um momento de reconhecer os seus pecados, confessá-los. E você não precisa confessar para ninguém, confessa para Deus. Hoje nós temos lá diante do Pai o nosso advogado. Confessa para ele. E fala, Senhor, realmente, eu não estou vivendo segundo as Escrituras. Eu estou vivendo segundo o sistema religioso. O sistema religioso me disse o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas, muito daquilo que o sistema religioso está me falando que eu posso fazer, a tua palavra fala que é abominável aos seus olhos. Então eu escolho seguir a tua palavra. Nós não somos aqueles que, eu, por exemplo, que cresci na Igreja Batista, que sou fruto da reforma, né? E uma das bases da reforma seria a sola escrituras, né? Somente a escritura. Se é somente a escritura, por que eu continuo rejeitando a escritura para escutar homens? Para seguir a doutrina da denominação que eu cresci nela. A sola escritura só serviu para me separar do catolicismo, mas quando é para aplicar ao presbiterianismo, ao batista, ao pentecostalismo e a outras denominações, ao adventismo, quando serve para elas a sola escritura não presta mais, eu tenho que escutar o meu pastor? É sempre uma escolha sua, mas se lembre daquilo que está sendo dito lá em Ezequiel 36, não, Ezequiel 11, versículo 21.
Aqueles que insistirem em continuar vivendo segundo o desejo do seu coração e praticando essas coisas abomináveis, o meu juízo vai vir sobre a cabeça deles. Aqui agora, para concluir, a gente entra nos 3 últimos eventos ali do início dessa primeira semana de ministério do Messias, né? Mas não tenho muito para falar aqui a respeito dele, que é o batismo de Yeshua. Mateus 3, 13 a 17 nos diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Yeshua precisava ser batizado para perdão de pecado? Não. Nós sabemos que não. Se nós cremos que ele é o Filho de Deus, o Messias, que veio para pagar o preço do pecado no mundo, então ele jamais pecou. Então, não faz sentido algum, absolutamente algum, ele ter ido até João para ser batizado para perdão de pecado, se ele não tinha pecado. Só que, baseado naquilo tudo que eu expliquei para vocês, o fato de ser batizado, ele não era um ato de perdão de pecado. O perdão de pecado estava em confessar o seu pecado e se arrepender. O batismo em si era simplesmente o ato já praticado durante 1.500 anos pelo povo de Israel de se purificar para estar na presença de Deus no templo, para estar diante da presença de Deus, como foi lá no Monte Sinai. Então, quando Jesus vem até João, ele não vem para confessar pecado, ele vem simplesmente para passar pelo processo da lavagem do seu corpo. Talvez ele estava impuro, o que não é pecado, ele poderia estar impuro. O simples fato, a própria Bíblia nos mostra situações em que Yeshua possa ter se tornado impuro. Porque quando você toca no corpo de uma pessoa morta, você se torna impuro. E ele tocou em pessoas mortas para ressuscitá-las. Né? Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava impura. E ao tocá-la no vestido dele ali, na barra da roupa dele, ele se tornou impuro. Então não é um pecado. Então Yeshua poderia estar impuro. E ele precisava passar, e o Senhor criou, né, Jeová criou circunstâncias para que ele poderia ter ido em qualquer lugar de Israel, até lá na Galileia mesmo, no mar da Galileia, né, que é um lago, na verdade, ele poderia ter ido lá naquele lago e feito a sua imersão para a purificação, mas para se cumprir aquilo que estava determinado na palavra de Deus, ele vem até João Batista e participa ali da mikva, do batismo, né, da imersão em água na presença de João para se cumprir tudo isso. A presença, a própria voz do céu dando testemunho de que ele era o Filho de Deus, né, diante daquele que veio preparar a chegada dele. Então, não existe nada de errado. Mas quando a gente compreende o contexto da época, fica muito mais simples da gente entender. Jesus foi ali para fazer algo que é normal. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Esse momento marca o início das 70 semanas de ministério do Messias. Segundo o estudo do Michael Rood, que é o autor do livro que a gente está usando aqui como base em muitas das coisas que eu estou tratando com vocês, esse evento aconteceu em um sábado, não poderia ser diferente, né? Nos dias santos de Deus é que ele age. Os dias santos estabelecidos por Deus são as horas marcadas estabelecidas por Deus para agir em favor do seu povo. Então, as coisas que aconteceram na vida de Yeshua nunca foram por acaso. Então, ele vem diante de João, né? Quem viu a introdução vai compreender como que a gente consegue chegar nessas datas, né? Eu não vou repetir aqui. Por isso que eu estou falando que
quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, volta lá no início e começa a assistir, porque um vídeo, ele agrega alguma informação a vídeos que a gente já viu, a coisa que a gente já tratou nos vídeos anteriores. Então a gente já explicou lá a questão do cálculo do tempo, de como que se determinou a cronologia das 70 semanas de ministério de Yeshua e etc. Então, segundo todo esse cálculo que é apresentado lá, Yeshua foi batizado no 20º dia do 11º mês do ano bíblico, um sábado, que foi o dia 16 de fevereiro do ano 27 antes de Cristo. Então aqui começava as 70 semanas de ministério do Messias, que viria a se encerrar exatamente 490 dias depois, ou seja, 70 semanas depois, na festa de Pentecoste, quando ele então batiza os seus discípulos com o Espírito Santo. Então o ministério dele começa com o batismo dele na água, né, com a imersão dele em água, e termina com ele cumprindo o propósito da sua vinda, que era batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. A terceira parte aqui do nosso estudo, né, eventos descritos aqui no nosso estudo, seria a genealogia de Jesus através de José. A gente já tratou disso também em um vídeo anterior, que a gente tratou da questão da genealogia. A única coisa que vale a pena voltar a comentar aqui é que nessa genealogia de José, que está em Lucas 3, 23 a 38, enfatiza que Jesus, então, ele foi batizado quando ele estava caminhando para completar 30 anos de idade. Segundo a maneira de contar do povo judeu, eles começam a contar um ano quando o neném nasce. Então, quando o neném nasce, o primeiro ano dele é considerado um ano. A partir do momento que ele completa um ano, ele já entra no segundo ano de vida dele. Na nossa maneira ocidental, a gente conta, depois que passou um ano, aí a gente conta que ele está com 1 ano de idade, né? No caso aqui, a gente está levando em conta a maneira do povo de Israel de contar esse tempo. Então, segundo a contagem do povo de Israel, Yeshua foi batizado quando ele estava, então, com 29 anos e 6 meses, em torno de 6 meses. E, segundo a nossa maneira de contar, ele teria 28 anos e 6 meses. Dá um ano aí de diferença da maneira de contar apenas. E aí a gente chega na parte final, que é Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, Marcos capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, parte A, e Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, que é quando Yeshua, ele sai ali então, daquele momento em que ele foi batizado, e a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus o leva ao deserto, aonde ele fica ali 40 dias e 40 noites, né, jejuando, e após isso ele será tentado pelo inimigo, e a gente vai tratar disso no próximo episódio. A gente vai falar a respeito da tentação no deserto. Então, com isso eu encerro o nosso estudo de hoje e fico aqui aberto para perguntas, comentários, críticas. Fiquem à vontade. Vamos ler aqui, ver se tem alguma coisa aqui. O Antônio também colocou aqui. Flávio José, obrigado aí pela informação. Tem hora que essas coisas fogem da mente da gente, esses nomes. Edismar Lima. Edismar, um abraço. Se o Edismar estiver aí, conhecido meu desde a minha infância. Ele já era mais velho, né? Ele já era jovem, já, mas eu era criança. Chamei ele de velho ainda aqui ao vivo. Não, mas ele é um pouquinho mais velho que eu só. Então tá aqui, Yohanan veio para preparar o caminho para a vinda do Messias, isso mesmo. Andréia também tá aí, Shalom, Shabbat Shalom, Andréia. Fátima também, Shabbat Shalom para você, para o Antônio, para o Tápias. E é isso aí. Vou dar um tempinho aí para vocês, se alguém estiver digitando alguma coisa, porque na semana passada alguém me fez uma pergunta, mas provavelmente a pessoa estava escrevendo e eu finalizei a transmissão, e aí eu acabei perdendo a pergunta dela e eu só respondi depois.
E aí acabou que, sem querer também, eu acabei deletando o vídeo do canal, apesar de que o vídeo está no YouTube já, mas eu acabei deletando e aí a resposta para ele também acabou desaparecendo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade aí e dentro da minha capacidade aí eu tento esclarecer. A Fátima escreveu aqui, que estudo maravilhoso, irmão. Obrigado, Fátima. Jeová o abençoe, obrigado. Vocês estão vendo aqui que eu estou com um negócio aqui no dedo. Ontem eu sofri abuso doméstico. Minha esposa me obrigou a cortar uma couve e eu cortei o dedo junto com a couve. Literalmente cortei um pedaço do dedo. Ai, isso que dá homem de cozinha, gente. Minha esposa vai bater em mim. Falei que sofri abuso doméstico. Gente, aparentemente não temos perguntas nem comentários, né? Temos alguns comentários aí da Fátima, por exemplo, mas nenhum comentário específico relacionado ao estudo em si. Se alguém tiver aí, fale agora ou cale-se para sempre. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, manda um joinha aí para eu poder esperar você escrever. Tá bom? Vou dar aqui 30 segundos. Se não aparecer nada, aí eu desligo. E hoje a gente vai ter aí a nossa reunião do WhatsApp, aí, a nossa sala privada, para a gente bater um papo, quem quiser participar. Pois é, Fátima, cortar couve é complicado. Difícil para os homens. Mas aqui em casa é eu que corto a couve. Toda vez é eu que corto, mas ontem eu amolei a faca muito. Estava muito amolada. Gente, então parece que nós não temos nenhuma pergunta. Então, eu desejo aqui uma semana abençoada para todos vocês. Que Jeová os abençoe, em nome de Yeshua. E que, se o Senhor assim nos permitir, semana que vem a gente vai estar aqui para dar continuidade aí ao nosso estudo. E aí a gente vai dando então por encerrado aqui. Tá bom? Então fiquem na paz. Quem está assistindo o vídeo aqui e tiver interesse em participar do nosso grupo de WhatsApp, onde ali a gente tem um pouco mais de liberdade de estar sempre em contato, né, fazendo perguntas e etc. Na própria página aqui, eu coloquei lá um botão agora de mensagem de WhatsApp. Então basta a pessoa ir na página aqui do Facebook, no início da página vai ter um botão lá, que se eu não me engano é um botão verde. Me mande a mensagem ali pelo WhatsApp e aí me passa o seu número de telefone e eu incluo você no nosso grupo. Tá bom? O Antônio falou aqui, João era o sumo sacerdote e Yeshua o Messias. Sem dúvida, João. Sem dúvida, eu creio que o propósito de Deus para aquele momento é que João era o sumo sacerdote escolhido por Deus. Entendeu? O sumo sacerdote que estava lá no templo, ele não era legítimo, tanto que tinham dois. Eles não eram legítimos. O sumo sacerdote naquele momento ali, quem cumpriu esse papel foi João. Ele era legítimo, da linhagem mesmo, né? Isso mesmo. Ô Ren, você mandou um joinha aí porque você vai fazer uma pergunta ou só um joinha? Inclusive, Antônio, você está falando aí que ambos foram perseguidos. Existe um livro apócrifo que não é muito bem conceituado, na verdade. Não, eu esqueci o nome dele aqui. Existe um livro que fala que Herodes, quando ele foi matar Jesus, né, lá em Belém, ele também mandou matar João. Porque a história de João, quando a gente tratou da história de João, a gente sabe que o fato de Zacarias ter ficado mudo e surdo, né? E o próprio texto fala que aquilo ali ficou famoso na Judéia inteira. Então todo mundo sabia que o filho de Zacarias, ele tinha algo especial nele. Então, quando Herodes manda matar Yeshua, o bebê em Belém,
esse livro apócrifo, que eu não estou lembrado aqui o nome dele, ele fala que Herodes mandou os soldados até o templo para encontrar o filho de Zacarias. E Zacarias estava servindo no templo, e aí eles tentaram forçar Zacarias a entregar, né? Mas aí a mãe havia fugido com João para o deserto, e os soldados mataram Zacarias entre o altar e a porta do templo. Então tem uma passagem dos evangelhos que Jesus fala, né, ele condena ali o povo da época, falando a respeito do sangue de Zacarias que foi derramado entre o altar e o templo. E alguns historiadores, pesquisadores da Bíblia, atribuem isso à morte do profeta Zacarias, que também teria sido algo parecido. Mas talvez Jesus estava fazendo referência à morte de Zacarias, né, o tio dele, né, que era pai de João. Porque essa história desse livro apócrifo conta isso. Então, realmente, houve uma perseguição a ambos. Os dois foram perseguidos. Por isso que João viveu no deserto até os 29 anos de idade. Só quando chegou o momento dele se apresentar em Israel é que ele veio, e mesmo assim não durou muito tempo. Mataram ele, poucos meses depois ele foi morto. Né? Não durou muito tempo. O Renes aí, só para poder criar polêmica, vem e me coloca aí. E o batismo de falar línguas estranhas? Renes, eu não vou entrar nesse polêmica, porque, sinceramente, primeiramente, não é algo que eu domine. Né? Não é algo que eu domine, não é um tema que eu tenha estudado com profundidade, né? Mas os evangelhos aqui eles deixam muito claro, né? O batismo com água, né? O batismo que foi introduzido por João, e Jesus depois dá continuidade a esse batismo com água, e o propósito de Deus, que era o batismo com o Espírito Santo. Aí, como as pessoas acham que esse batismo com o Espírito Santo tem que ser confirmado, aí eu deixo para cada denominação. A minha convicção pessoal é que, segundo aquilo que está escrito ali em Ezequiel, o que mostra que o batismo com o Espírito Santo ele está fazendo efeito na nossa vida é o resultado de nos levar a ter nojo dos pecados e andarmos em obediência aos mandamentos de Deus. Se a pessoa está falando em língua estranha, se a pessoa ela está profetizando, ou ela está falando qualquer outra coisa, e ela não está vivendo em obediência aos mandamentos de Deus, ela está falhando naquilo que o batismo com o Espírito Santo veio para poder fazer. Existem muitos profetas na Bíblia que foram destruídos por Deus, apesar de serem usados por Deus como profetas. Então, o fato de você manifestar um sinal profético ou um sinal de um dom do Espírito Santo em você não é garantia de que você é salvo ou que até mesmo que você é parte do povo de Deus. Porque Deus usa quem ele quiser. Ele usou Balaão, ele usou a própria mula, né, para falar com Balaão. Então, a manifestação, para mim, baseado naquilo que a gente viu aqui hoje, a manifestação do dom do Espírito, e eu creio na manifestação do dom do Espírito, se feita dentro dos parâmetros estabelecidos na palavra de Deus, a manifestação do Espírito, ela só tem realmente a sua importância se a vida daquela pessoa que está cheia do Espírito, ela está manifestando aquilo que o Espírito veio fazer nela, que é conduzi-la de volta para a aliança de Deus para viver em obediência aos estatutos e juízos estabelecidos na aliança. Caso contrário, aquele profeta, para a vida pessoal dele, talvez aquela manifestação de poder dele ali, de dom que ele está fazendo, possa ter efeito na vida dos outros e transformar a vida dos outros. Assim como Balaão, aquilo que Balaão falou, teve resultado na vida de Israel. Mas na vida de Balaão, ele foi morto e foi condenado. Porque na vida dele não produziu nada. Então a gente tem que estar atento a isso. Existe
um conceito judaico, né? Eu vou entrar mais em detalhe nisso quando a gente chegar lá no final do ministério do Messias. O ministério do Messias só acaba lá em Pentecoste, e lá em Pentecoste nós temos a questão das línguas estranhas, né? Das línguas que são faladas, mas existe um conceito judaico de que quando o povo de Israel estava no Monte Sinai, e Deus fala para o povo de Israel do alto do Monte Sinai, segundo a concepção, isso aí não está escrito na Bíblia, não tá? Isso é um conceito judaico. A gente sabe que uma multidão de pessoas de outras nações saíram do Egito junto com Israel para o Monte Sinai. E quando Deus faz a aliança com o povo, ele não faz aliança com o povo apenas com o israelita. Ele faz aliança com todos que estavam ali. Todos que estavam ali, eles compunham a congregação de Israel. Israelitas e gentios juntos. E segundo a tradição judaica, eles alegam que existiam ali pessoas de 70 nações diferentes. Porque lá em Gênesis, Deus fala para Abraão, se eu não me engano, não é para Abraão, não, é bem no início de Gênesis. Ele fala que ele dividiu as nações segundo o número dos filhos de Israel. E aí quando a gente vem ali na Babilônia, a divisão das nações, a gente vê que o mundo foi dividido em 70 nações, e quando o povo de Israel vai para o Egito, a gente vê também que foram 70 pessoas que foram para o Egito. E então, no judaísmo, eles têm essa concepção de que esse número de nações que o mundo teria sido dividido, que seria uma representação da humanidade como um todo, é 70. Então, ali no Monte Sinai, existia um representante dessas 70 nações, e quando Jeová falou do alto do monte, em voz audível, para toda a população que estava ali, cada pessoa ouviu na sua própria língua. É curioso isso, porque quando a gente chega em Pentecoste, que na minha concepção é uma festa que acontece na mesma época que aconteceu o fato lá do Monte Sinai, né? Quando a gente conta ali o período da saída do povo do Egito até o Monte Sinai, dá ali em torno de 49 a 50 dias, e que é exatamente o período entre o período da Páscoa, mais ou menos o período da Páscoa e o período da festa de Pentecostes. Então, quando a gente vê lá em Pentecoste o Espírito sendo derramado para escrever a lei de Deus no coração do povo, o que a gente vê ali são o quê? Pessoas de diferentes nações e cada uma ouvindo na sua própria língua. Então, aquela manifestação de línguas que foi feita ali, não foram as pessoas que estavam falando nas línguas dos outros. Foi as pessoas que estavam conseguindo interpretar aquilo que estava sendo falado na sua própria língua. E aí eles ficaram, mas esse povo está falando na minha língua, esse povo está falando na minha língua, e aí eles ficaram ali confusos, né? Ou talvez eles falaram até mesmo em uma língua angelical, ou sei lá o que é, e cada pessoa entendeu na sua própria língua. Aí eu deixo para cada um, dentro das suas doutrinas aí teológicas, ficarem discutindo isso. O meu foco, ele vai ser sempre a compreensão simples da palavra de Deus, aplicando ela na nossa vida de uma maneira simples. Eu não quero entrar em temas polêmicos, complexos. Para mim, é uma perca de tempo ficar discutindo temas teológicos complexos. Eu prefiro ficar ali na simplicidade. A palavra de Deus ela foi dada para um povo que havia deixado uma escravidão do Egito. Era um povo iletrado, né? Era um povo que havia vivido ali por 4 gerações, por 400 anos ali, né? Debaixo ali do jugo do Egito. E a palavra ela é simples, ela é para a gente compreender de maneira simples. Então, debate teológico eu deixo para quem gosta disso, não é o meu objetivo. Aí o Renz vai escrever aqui, não, é só para ter assunto, para não acabar rápido. Concordo plenamente com você, irmão Marcelo. Região da língua. O Antônio colocou aqui, a linguagem no entendimento é das línguas da região daquela época. Exatamente isso, exatamente isso. E isso aí corrobora com aquilo que o judaísmo pensa, ou afirma, né, que isso teria acontecido também lá no Monte Sinai. Exatamente a mesma situação.
Mas, ó, gente, então acho que é o suficiente. A gente dá por encerrado hoje. Jeová abençoe vocês novamente, em nome de Yeshua. E a gente se vê no próximo sábado. Fiquem na paz. Tchau, tchau.